Tá. Olá, bem-vindos a um novo episódio do Off the Record. Hoje vamos falar com a Patrícia Becker, da Fundação Dom Cabral. Ela é diretora de gestão pública da Fundação e é um prazer para nós ter a Patrícia aqui em Buenos Aires. Oi, Patrícia, como vai você? Oi, Ângelo. Tô ótima. Muito feliz de estar aqui com vocês nesse episódio. Muito obrigado por estar aqui conosco. A primeira pergunta, você pode se apresentar? Qual é o seu trabalho, o seu dia a dia? Como é trabalhar como diretora na Fundação Dom Cabral? Ângelo, acho que o meu dia a dia é tentar ter rotina quando a gente não tem rotina. É caótico, né? É caótico. E cada dia a gente está num lugar, na Fundação Dom Cabral, a gente é uma escola, né, e a gente atua em todo o Brasil e até internacionalmente, então a gente viaja muito, está em muitos lugares, hoje estamos aqui em Buenos Aires, mas quando eu estou em BH, em Belo Horizonte, minha cidade, os brasileiros vão entender BH, eu gosto de ter rotina, e até quando eu viajo eu procuro também ter rotina, porque isso me faz bem, mas a gente tem uma vida muito conturbada e que ao mesmo tempo é muito bom, cada dia com um projeto diferente, fazendo algo diferente. Mas o que eu faço quando eu estou na minha rotina, eu acordo muito cedo, então geralmente às 5 da manhã. 5 da manhã? 5 da manhã. Passeio com o meu cachorro, aí então ele faz o exercício dele, depois eu vou fazer o meu exercício, que é o que me ajuda a ter energia para trabalhar o dia todo, e quando eu viajo eu também tento fazer isso. A gente tem trabalhado às vezes de home office, às vezes também presencial e muito viajando, então é um dia que acaba tendo muitas reuniões de projetos variados, ou em algum projeto, em algum seminário, como a gente fez aqui. Então, essa é um pouco do meu dia a dia. Quem é Patrícia, começando também me apresentando um pouco mais. Eu sou mineira de Belo Horizonte, sou formada em administração pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu fiz um mestrado também sobre governança colaborativa e relacionamentos interorganizacionais, e fiz vários cursos. Eu trabalho numa escola, então eu acredito que a educação realmente é transformadora. Mas eu fui parar no setor público, na gestão e nas políticas públicas um pouco ao acaso. Eu não tenho uma formação, né, formal, como tem gente que forma em gestão pública, em administração pública, em políticas públicas, mas a Fundação Dom Cabral, em 2017, definiu que, estrategicamente, a gente deveria olhar com mais cuidado para o setor público, que tanto precisa. Isso porque a Fundação Dom Cabral tem como missão contribuir com o desenvolvimento da sociedade por meio da educação, por meio do desenvolvimento de lideranças. E fazendo isso com o setor público, a gente gera impacto não só no setor público, mas também na sociedade como um todo. Então a gente precisava ter um olhar mais atento para o setor público, e eu participei desse projeto de estruturação e acabei começando a trabalhar com o setor público. Já trabalhava desde 2012, em 2017 a gente estruturou isso melhor, e hoje eu lidero essa área da Fundação Dom Cabral, que cuida, né, de projetos, de pesquisas, desenvolvimento de conhecimento no que tange a gestão e a políticas públicas. Acho que vale eu também falar um pouquinho o que é a Fundação Dom Cabral, né? Isso. No ano passado, eu queria te perguntar, no ano passado, com a Fundação Friedrich Naumann e a Fundação Dom Cabral, começamos a trabalhar, fizemos os 2 primeiros projetos. Este ano temos uma programação, mas é importante conhecer mais o trabalho, que é a Fundação Dom Cabral, quais são os seus projetos, os objetivos. Ótimo. A Fundação Dom Cabral é uma escola de negócios, né? Na essência, quando a gente olha o ecossistema internacional, eles chamam de escola de negócios, Business School. E hoje a gente é a melhor escola da América Latina, de acordo com o ranking do jornal inglês Financial Times, que é o principal ranking de escolas de negócio do mundo. A gente está nessa posição há mais de 20 anos, então é a primeira da América Latina, até no último, até a primeira das Américas, assim. Então
Então orgulho, é né? motivo de muito orgulho, de muito orgulho. A gente faz 50 anos esse ano, então é um ano também muito especial para a Fundação Dom Cabral. A gente está comemorando 50 anos de existência, então tem uma trajetória aí muito grande. E como uma escola de negócios ou como uma escola de gestão, né, eu já falei, a gente acredita que a educação tem um papel transformador para a gente transformar a nossa sociedade. Eu acho que esse é o papel de contribuição da Fundação Dom Cabral. A gente nasceu em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Ângelo teve a oportunidade de conhecer nosso campus. A gente tem também um campus em São Paulo, mas a gente tem uma atuação em todo o Brasil e até no exterior, com vários programas de desenvolvimento fora. Então, a gente tem uma atuação muito grande no Paraguai, trabalhando no desenvolvimento de médias empresas, que é uma atuação nossa. Recentemente, a gente fez um programa de desenvolvimento para os governadores das províncias da Angola, que são como se fossem os estados, né? Lá, aqui, a gente recebeu 2 turmas de governadores angolanos que vieram para o Brasil num programa de desenvolvimento com a gente. Então, a gente tem esse olhar também muito internacional. A Fundação Dom Cabral tem um lado, um eixo de atuação na educação executiva, que são programas mais aplicados, às vezes programas de curta duração, tanto para empresas de grande porte, de médio porte, para um indivíduo que quer fazer um programa ali individualmente e, como eu já comentei, para gestores, lideranças e servidores públicos também. A gente tem programas de pós-graduação, desde a graduação que a gente tem em economia, em administração, até pós-doutorado. A gente tem uma estrutura também de pesquisa e desenvolvimento muito robusta, tanto conhecimento científico, acadêmico, mas também conhecimento aplicado para a prática. Então, as Business School têm muito esse caráter de não só fazer a pesquisa pela pesquisa, mas como que isso retorna para o dia a dia dos indivíduos e das organizações. E a gente acabou de passar por um novo ciclo do nosso planejamento estratégico, né, para a Agenda 2630, e a gente até tirou esse rótulo de Business School, e a gente tem um posicionamento que a gente discutiu muito, que na verdade a gente já faz, mas a gente só trouxe de uma forma mais consistente, de ser uma Business Government Community School. Então, uma escola de negócios para os governos, para a comunidade, numa perspectiva muito mais ampla que é a nossa atuação mesmo. Então é bem diversificado, por isso que é dinâmico, por isso que eu tento achar a rotina quando a gente não tem rotina, e depois eu posso compartilhar um pouquinho de alguns projetos, algumas experiências que a gente faz. Isso, indo um pouco mais pessoal da Patrícia, qual é um projeto que você está orgulhosa de haver feito, de haver aplicado isso que você estava falando, do business, da sociedade, a visão também que tem na Fundação Dom Cabral com a sociedade e aportar à sociedade. Se você pode contar qual é para você uma coisa que você fala, eu gosto do meu trabalho, eu gosto de fazer isso porque eu estou aportando para o futuro, né? E a educação também. Também. Olha, eu fiz ano passado 15 anos de Fundação Dom Cabral. É muito tempo. Então, eu de fato posso falar que eu amo trabalhar lá e amo o que eu faço. E é difícil escolher um projeto, porque a gente se apaixona pelos projetos, a gente se apaixona por muitas coisas que a gente faz. Então, vou te dar um exemplo de um projeto mais recente, que é um projeto que a gente está fazendo a partir de uma portaria do Tesouro Nacional, que define que as instituições financeiras têm que aportar certa parte do recurso que elas usam para financiar os entes subnacionais em programas de desenvolvimento. Então, com isso, a gente já fez vários programas de desenvolvimento para gestores e servidores de estados e municípios do Brasil e de forma gratuita. Isso é muito legal, porque nem todo mundo, às vezes, consegue também acessar educação, acessar um programa de desenvolvimento. Então, é uma oportunidade que a gente devolve para a sociedade em altíssimo nível de qualidade. Então, a gente já fez um programa sobre inovação no setor público, já fez um programa para discutir o serviço público do futuro, com todas essas mudanças que a gente está tendo. Tem muita mudança, o setor né? público também precisa mudar, né? E o que é isso? Tecnologia, a regulação, trazendo essas discussões para pensar um pouco mais fora da caixa. Agora a gente está fazendo um sobre toda a parte de modelagem econômico-financeira para as PPPs e concessões. É um movimento muito grande que está acontecendo no Brasil,
né, o Estado não dá conta de fazer tudo sozinho, os recursos são escassos, e é algo que a gente acredita muito na Fundação Dom Cabral. A gente precisa despertar essa responsabilidade para todos. Então, preparar melhor o setor público para fazer melhores PPPs, parcerias públicos-privadas e concessões, é uma coisa super importante. Então, a gente fez um programa também para capacitar nisso. E agora a gente também está com um programa para levar 50 mulheres, na verdade, lideranças femininas, para um programa que acontece em parceria da Fundação Dom Cabral e do INSEAD, que é uma escola parceira nossa na França. Então, é um programa todo voltado para o desenvolvimento de lideranças femininas, um tema também que é muito atual, né? Criando um ambiente de confiança, de troca entre essas mulheres, e além da capacitação mesmo formal que elas vão ter, a gente tem toda uma jornada de desenvolvimento dessas mulheres, focada também no desenvolvimento com um olhar mais individualizado para essas mulheres. Então, esse programa, para você ter ideia, Ângelo, a gente tem essas 50 vagas, a gente abriu um processo, né, um edital, e foram 1.530 inscritas para 50 vagas. Foi uma coisa impressionante, né? Muito interesse. Incrível. O de inovação também, para 40 vagas, eram 500 inscritos. Então, assim, isso tudo também mostra, primeiro, que acho que a Fundação, né, faz um trabalho de fato de qualidade, tem depoimentos maravilhosos, que é isso que nos motiva e nos engaja. E também que a gente pode fazer a diferença desenvolvendo ali tanto indivíduos como organizações do setor público, para eles, porque isso retorna para a nossa sociedade. Tem um outro projeto também que tem meu coração e ele está super fresco, porque eu terminei nesse final de semana um artigo para submeter para um prêmio internacional que uma organização uma rede de escolas de negócio internacional faz todo ano, que foi o planejamento estratégico do Consórcio da Amazônia Legal. O Consórcio da Amazônia Legal reúne os 9 estados brasileiros que estão na região amazônica. E né, não preciso nem dizer o quão importante é essa região para todos nós, para o mundo. E a gente fez um trabalho de modernização institucional e planejamento estratégico dessa região, orquestrando ali esses 9 estados, o que não é fácil, porque os estados são independentes, eles se unem ali no consórcio em prol de uma agenda comum que eles acreditam, que é o desenvolvimento sustentável da região amazônica, mas tem um desafio de governança monumental. Então, foi um projeto super bem sucedido, o consórcio da Amazônia Legal deslanchando, tendo um papel super relevante nas diferentes COPs. A gente até apresentou esse projeto na COP28, que aconteceu em Dubai. Então, foi um projeto também super, super especial. Mas tem vários outros, porque na Fundação Dom Cabral, a gente, principalmente no setor público, a gente trabalha tanto com o desenvolvimento de indivíduos ali em programas de capacitação, mas muitas vezes a gente também trabalha com o desenvolvimento de organizações, porque o que acontece é que no setor público, às vezes, a pessoa só fazer um programa de capacitação, ela volta e as práticas, as políticas continuam como estão. Você precisa de mudanças mais estruturais. Então, a gente usa um processo educacional... Acompanhar também. Para fazer essas mudanças mais estruturantes, de especialistas da ONU em administração pública, que eles discutem como que eles vão implementar os objetivos de desenvolvimento sustentável via administração pública. E esse projeto do Consórcio da Amazônia, a gente trouxe os objetivos de desenvolvimento sustentável para o processo de planejamento estratégico, mas também construindo com os 9 estados. Então, isso fica institucionalizado. Você vai capacitando, desenvolvendo, transferindo conhecimento, e aí você muda práticas também no nível mais organizacional. Enfim, eu poderia ficar aqui horas, então... Falando dos projetos, mas gostei muito do que você falou, e o projeto, particularmente o projeto de liderança feminina, eu gostaria de você, como mulher, porque nós na Fundação trabalhamos muito a igualdade de gênero, não? E a liderança feminina. É um tema que está na Europa, também está aqui na América do Sul. E se você pode falar mais como está o tema no Brasil, mas também você, como diretora, como mulher da Fundação, que está fazendo projetos maravilhosos, como é o dia a dia? Que desafios você tem? Ou que você também pode compartilhar
compartilhar com o futuro das lideranças, das mulheres, porque eu gostei muito do programa que estão fazendo e também o interesse, né, das aplicantes para participar no programa. Então, com sua experiência profissional, com todos os projetos que você está fazendo e o trabalho da Fundação Dom Cabral, quais são as dicas ou que você pode compartilhar e falar sobre o tema? Olha, esse é um tema que também é muito importante, muito caro para a Fundação Dom Cabral, tanto internamente quanto para fora, a gente levando essa agenda também, né, para os nossos projetos, para o nosso ecossistema. Na Fundação Dom Cabral, a gente tem um GT de gênero, eu sou sponsor do GT, então eu tô lá, a gente boa pensando... Pergunta, então, né? Boa! A gente pensando em algumas práticas, algumas mudanças que a gente também precisa trazer internamente na Fundação Dom Cabral, e a gente acredita que a gente também tem um papel de induzir essa temática nos nossos clientes públicos, privados e do terceiro setor. E é um tema que, assim, né, se for pensar, Ângelo, há 5 anos atrás, talvez, era muito pouco discutido ainda. E avançou muito. Eu vejo, assim, eu cansei de fazer reunião só com homem. Eu era a única mulher. Várias vezes, ainda mais na administração pública. Mas várias isso está vezes. Mudando? Você eu vê acho que está mudando muito. Eu vejo muitas mulheres maravilhosas ocupando posições de liderança. Eu vejo muitas políticas já envolvendo isso. Antes, a gente influenciava nos nossos projetos a ter, por exemplo, professoras mulheres. Era uma meta interna nossa. Hoje, os clientes já pedem para ter professoras mulheres, professores pretos, pardos. Então, isso mudou muito, né? Do mesmo jeito do gênero, toda a questão racial e tal. Então, hoje, a gente já encontra muito mais mulheres, mas eu acho que ainda tem, né, um caminho, um percurso a ser trilhado, e especialmente quando a gente fala em gestão e políticas públicas vão envolver uma heterogeneidade, uma diversidade muito grande de impactados. Então, a gente só pode pensar em políticas públicas e formular políticas públicas se a gente considerar a diversidade. Por isso que no setor público isso também é tão importante. Se a gente fizer, né, formular políticas públicas com a cabeça de algumas determinadas pessoas, a gente nunca vai conseguir exercer empatia de pensar o que a gente quer que chegue. Isso vale para o gênero, para a raça, para a situação econômico-social, para todos. Então, mais do que nunca, eu acredito que na administração pública a gente precisa trazer toda essa questão de diversidade para a discussão, para a gente ser mais assertivo no que a gente quer endereçar para o cidadão no final do dia. Temos muito ainda o que avançar, mas eu acho que é um tema que está colocado. Assim, eu já vejo muito mais mulheres em posições de liderança, fazendo a diferença, entregando. Então, eu acho que a gente avançou muito. Muito obrigado e parabéns também por o trabalho que Obrigada. é bem necessário, né? Para finalizar, uma última pergunta. Eu quero saber o que você acha, como podemos profundizar o relacionamento da Alemanha e da Europa do Brasil. E que também a Alemanha pode ensinar ou aprender do relacionamento com o Brasil em políticas públicas, com lideranças também, e como também a Fundação Dom Cabral pode, com o vínculo com a Fundação Friedrich Naumann, podemos trabalhar mais para a cooperação e para aprender. Olha, eu acho que até todo esse contexto geopolítico que está acontecendo a gente tem aquilo de olhar o copo meio cheio ou meio vazio. Eu gosto de olhar meio cheio. E a gente tem uma oportunidade de repensar algumas coisas. E no que tange Alemanha e Brasil, assim, eu acho que né, toda essa trajetória mais recente da Alemanha e até dependência de combustível, de alguns parceiros internacionais, o Brasil é um parceiro interessante para a Alemanha, assim. E, por outro lado, o Brasil, que eu acho que não tira tanto proveito de algumas fortalezas, como toda a questão da agricultura, agora a gente falando de economia, né, de energia limpa, que o Brasil é uma potência para isso. Então, assim, a gente tem vantagens comparativas que o contexto atual, né, tá levando e que a gente deveria tirar mais proveito. E eu acho que é complementar a Alemanha. Então, essa interação é muito relevante.
Além disso, são, né, duas democracias, eu acho, consolidadas. São países que a gente tem instituições também fortes, previsíveis, para ter um vínculo maior. Então, eu acho que a Alemanha tem um trabalho maravilhoso no que tange ao desenvolvimento, quando a gente fala de ciência, de matemática, de tecnologia, inclusive na formação base, que o Brasil, eu acho que faz pouco. A gente ainda ensina ali português, matemática e tal, de uma forma ali muito antiga e não prepara, às vezes, tecnicamente. A Alemanha faz isso impecavelmente, já incorporado aos currículos escolares. Eu acho que é uma... De crianças. De criança, de preparar já ali para o mercado de trabalho, sabe? E com as ciências que são as tendências. Então, eu acho que essa parte educacional da Alemanha é, assim, muito à frente, que a gente tem que aprender muito e é objeto de desejo de estudo de nós brasileiros, muitas vezes. Então, eu vejo essas sinergias e essas complementaridades quando a gente pensa em Brasil e Alemanha, sabe? Eu acho que a gente tem muito para fazer em conjunto e eu acho que a Fundação Dom Cabral e a Frederick Naumann Foundation é um pouco uma sementinha disso, né? De como que a gente pode... Fizemos, né, Ângela, ano passado, um seminário para discutir BRICS, o papel do Brasil na presidência dos BRICS, como é que isso pode intensificar essa relação de uma forma mais precisa. Eu acho que, como duas instituições que buscam o conhecimento e o debate para viabilizar, porque eu acho que é importante, a sociedade precisa ser mais ativa em relação a isso. Então, eu acho que as duas fundações, Fundação Dom Cabral e Frederick Naumann Foundation, acho que tem um papel muito importante da gente aproximar essas duas economias que são tão poderosas e eu acho que podem fazer muita coisa junto. É isso, e vamos ter mais trabalho, né? Com certeza. Muito obrigado. Mais. Obrigada Patrícia. a você.